vamos estudar o deslocamento. Eu vou esquematizar uma trajetória e vou desenhar aqui um ponto material em uma determinada localização, no instante anterior. No instante anterior. Vou escolher um sistema de referência, neste caso o cartesiano. Lembrando que o sistema de referência tem que estar a uma distância muito grande da trajetória para que o corpo seja visto como um ponto material. Bom, vou escolher uma outra. Vamos imaginar que esse ponto material esteja se movendo ao longo dessa trajetória até um outro local, uma outra localização em um instante posterior. A princípio com um acréscimo macroscópico. Muito bem. Então, veja. Eu vou localizar esses pontos, esse ponto material nesses dois locais por meio de vetores. Então eu vou escolher aqui um vetor que vai da origem do sistema de referência até esta localização do ponto material no instante anterior, e um outro vetor que vai também da origem do sistema de referência até esta outra localização do ponto material no instante posterior. Esses vetores que localizam o ponto material nesses instantes são chamados de posição. Então veja bem, esse vetor aqui vai representar a posição no instante anterior e esse vetor aqui vai representar a posição em um instante posterior. Então, posição é um vetor que tem módulo, direção e sentido, que localiza o ponto material em um determinado instante de tempo. Ok? Muito bem. Estamos interessados, então, em determinar a diferença entre essas posições. Então veja bem, a diferença entre posições pode ser determinada pela subtração entre a posição em um instante posterior pela posição em um instante anterior. Então, veja bem, é assim que a gente define o deslocamento macroscópico do ponto material. Ok? Então veja, o deslocamento macroscópico é a diferença entre duas posições consecutivas, uma anterior no instante anterior e outra uma no instante posterior, e outra no instante anterior. Veja, a posição é um vetor, então, como nós temos diferenças entre vetores aqui, essa grandeza, que é o deslocamento macroscópico, é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Mas a sua dimensão é a dimensão de comprimento. Veja, a dimensão do deslocamento é a dimensão de comprimento. Ok? Então, ela tem valor numérico e unidade, que caracterizam o módulo. Ela tem direção e sentido. No sistema internacional,
de unidades. A unidade que representa o comprimento é o metro. No sistema centímetro, grama, segundo, a unidade de comprimento que representa o comprimento é o centímetro, que é 1/100º do metro, ok? Muito bem. Agora, vamos entender qual que é o sinal desta grandeza, deslocamento, né? Veja, vamos estudar o sinal do deslocamento. Quando a posição posterior for maior do que a posição anterior, então veja, este vetor aqui ele é maior do que este vetor anterior. Veja, o deslocamento será positivo. Ele será positivo. Então, o ponto material está se deslocando no sentido positivo da trajetória. A partir, lógico, de um sistema de referência escolhido. Se a posição no instante posterior for menor do que a posição no instante anterior, então nosso deslocamento será menor que zero. Então veja bem, se esse vetor posição no instante posterior for menor do que o vetor posição no instante anterior, essa conta vai dar um resultado menor do que zero. Então nosso deslocamento ponto material está ocorrendo no sentido negativo da nossa trajetória. Agora, se a posição no instante posterior for igual à posição no instante anterior, e quando que isso acontece? Ou o ponto material não saiu do lugar, enquanto o tempo está passando, ou ele deu uma volta no percurso e voltou para o mesmo lugar. Nesse caso, o deslocamento é zero. Deslocamento é zero. Veja que interessante, né? O ponto material pode se deslocar em uma trajetória, mas se ele voltar para o mesmo lugar, e a gente registrou esses dois pontos, inicial e final, o deslocamento é zero. Mas ele caminhou o percurso. Bom, isso mostra para a gente que o deslocamento não é a trajetória, certo? São grandezas, são elementos diferentes, né? O deslocamento é uma grandeza física, né? A trajetória é o caminho por onde o ponto material irá se movimentar, ok? Para entender isso um pouco melhor, vamos desenhar o deslocamento aqui no nosso esquema, né? Veja bem, para desenhar o deslocamento do nosso esquema, a gente tem que fazer uma soma vetorial aqui, né? Porque isso aqui é uma soma vetorial. É a soma de uma posição no instante posterior com o oposto da posição no instante anterior, né? E o que é o oposto dessa posição? Veja, eu vou desenhar aqui o vetor oposto deste vetor aqui, ó. Vou desenhar um pouco mais para o lado, para não confundir um com o outro, mas eles estão no mesmo lugar. Este aqui é o vetor, ó. É o vetor oposto da localização deste ponto material, ou seja, é a posição oposta desta posição em azul, né? Então, olha que interessante. Bom, agora, como esses vetores estão posicionados, estão localizados dessa maneira, para a gente somá-los, basta unir a extremidade anterior desse primeiro vetor com a extremidade posterior do segundo vetor. E esse aqui é o vetor que a gente define como deslocamento macroscópico. Então veja que interessante. O deslocamento não é a trajetória, né? Não é a trajetória. E por isso que, mesmo com uma trajetória, mesmo com um caminho percorrido visível, o deslocamento pode ser zero se a posição anterior for igual à posição
posterior. Tudo bem? Olha que interessante, né? Muito bem. E se o deslocamento for microscópico? Né? Se esse deslocamento, quer dizer, se em vez de termos diferenças, a gente vai ter diferenciais, né? Então, veja, no limite, quando a diferença tende a um valor muito pequeno, agora, do deslocamento, veja bem, a diferença tende a se tornar um diferencial de posições. Então, o diferencial de posições a gente chama de deslocamento microscópico. Então, veja bem, o deslocamento microscópico é um deslocamento muito pequeno quando a diferença se torna infinitesimal. E a expressão para a determinação do deslocamento é muito similar, só que agora, veja, o nosso deslocamento agora vai ser microscópico. E nós teremos a diferença entre uma posição no instante posterior, com um acréscimo microscópico de tempo, por uma posição no instante anterior. Então, esse aqui é a expressão para o deslocamento microscópico. Veja que essa diferença é muito pequena, não perceptível aos sensores humanos. Ok? Então, veja. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que existe um deslocamento de um ponto material, que é a diferença entre duas posições consecutivas, uma em um instante posterior, por outra em um instante anterior. O deslocamento é uma grandeza vetorial, tem módulo de direção e sentido. A sua dimensão é a dimensão de comprimento. E seu módulo, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, é dado em metro, no sistema centímetro, grama, segundo é dado em centímetro. E ele pode ser um deslocamento tanto macroscópico, quando ele for perceptível aos sensores humanos, quanto microscópico, quando ele não for perceptível aos sensores humanos. Ok? Então, até a próxima.